de pontos importantes, de coisas que estavam acontecendo na sua vida há 10 anos atrás e olha onde você está hoje. E o que olhar para trás ensina? Que não é para a gente sentir arrependimento, é para perceber o quanto a gente já caminhou. É para ver que até os tropeços, rola que a gente levou, eles também fizeram parte da nossa história. Que as pequenas conquistas que a gente vai fazendo no dia a dia, elas precisam contar e muito. E que nada foi tempo perdido. Foi uma vida vivida mesmo. Oi, eu sou a Thaís e você está ouvindo Como é que a gente tá? Um quadro no podcast Aonde a gente tá, que eu resolvi criar esse espaço aqui para conversar com vocês sobre sentimentos e sobre as coisas que passam pela minha cabeça e para pensar na vida enquanto ela de fato acontece. E aí, gente, como é que vocês estão? Mais uma semana, setembrou agora. Gente, que loucura, né? O tema de hoje, inclusive, ele é muito ligado a essa coisa de, meu Deus, o tempo tá passando muito rápido. Antes da gente começar a falar sobre o assunto de hoje, queria lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal se você estiver ouvindo o episódio pelo YouTube e avaliar o nosso podcast aqui no Spotify, porque também ajuda demais para que ele seja entregue para mais pessoas. Como você faz para avaliar? Você tem que entrar no nosso perfil e clicar lá nas 5 estrelinhas e esse é o review que você consegue dar pra gente. Então não é todos os episódios. Se você fizer isso uma vez e seguir, já tá ajudando demais. Então agora vamos pro episódio de hoje. Quem era você 10 anos atrás? Você se imaginava vivendo o que tá vivendo hoje? Porque assim, eu não. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Esse episódio ele nem ia aparecer essa semana. Na verdade eu ia gravar com o Bruno e aí não deu tempo. Eu falei, deixa que eu hablo sozinha, vamos lá. Mas eu senti que era a hora de dividir um pouco mais da minha própria história com vocês. E não só porque a minha história é mais interessante ou menos interessante, mas sim porque eu acredito que a gente sempre se identifica com algo na história do outro. Então, pode ser que coisas aqui do que eu fale te lembrem um pouco de você ou te gerem identificação. E eu também quero, de fato, poder me conectar mais com vocês. E como eu nunca contei, né, mais detalhadamente aí um pouco sobre a minha história, de como eu moro no motorhome e vim para a Europa e tudo mais, eu resolvi que, de repente, era a hora de contar um pouquinho melhor o que aconteceu com a Thaís do passado, né? Lá de 2015. Gente, falar a verdade pra vocês que eu tô aqui, ó, puxando na minha mente tudo que aconteceu na minha vida aí há 10 anos atrás, porque quando a gente para pra pensar, faz muito tempo, né? Parece que foi ontem, o tempo tá com esse sentimento de tudo muito rápido, mas de verdade eu tenho que puxar muito da minha memória alguns fatos aqui. Enfim, né, eu tava em outro lugar, com uma outra cabeça, numa rotina totalmente diferente. E eu até falaria que eu tinha sonhos diferentes, medos diferentes e uma ideia completamente diferente do que seria a minha vida. Mas eu acho que a parte dos sonhos e das vontades, elas foram se adaptando ao que eu sempre quis. E aí, vou explicar um pouco para você sobre isso. Naquela época, 2015, vamos lá. Eu estava morando em Cajamar, que é uma cidade que fica na Grande São Paulo, morando sozinha pela primeira vez na vida. Eu estava com 22 anos, tinha saído recentemente da casa da minha mãe. Tinha alugado um apartamento para morar lá em Cajamar, então eu morava num apartamento de um quarto, sala, cozinha, banheiro e tal. E nesse apartamento eu também fazia atendimentos da minha loja online. Eu vendia roupa, então voltando só mais um pouquinho, eu passei boa parte da minha vida depois do meu primeiro e único emprego administrativo, que foi quando eu tinha, sei lá, 18 anos, 19 anos. Eu trabalhei como assistente administrativa, mas na área de finanças, contas a receber, contas a pagar, uma coisa assim. Mas assim, foi a única vez, inclusive, uma curiosidade sobre mim aí, que eu trabalhei de fato 9 às 6, trabalho administrativo, mundo corporativo e tudo mais. E logo no meio dessa jornada eu já percebi que aquilo não era para mim e, enfim, né, bati muito cabeça para entender o que eu ia fazer da vida. O meu pai, ele passou
anos e anos da vida trabalhando como motorista e fazendo vários bicos assim. E depois ele começou a vender coisa. E aí, vender coisa, lê-se óculos e relógio de réplica, vários produtos de réplica, bolsa, carteira, o que aparecesse meu pai estava vendendo. Depois, né, quando eu comecei a ter essa crise de não me identificar com o mundo corporativo e tal, eu saí desse trabalho. No que eu saí desse trabalho, eu comecei a pensar no que eu faria da minha vida e, obviamente, eu não fazia a menor ideia. E depois de um tempo, eu resolvi que era a hora de tentar fazer alguma coisa para mim. E aí veio a ideia do meu pai de por que você não pega umas coisas para vender. Então eu comecei a fazer a mesma coisa que ele. Então eu ia, comprava bolsa, carteira, creme de cabelo importado, a famosa muambeira, né, gente? E aí comecei a fazer isso da vida. Foi bem difícil no início, porque era exatamente assim, tudo muito no boca a boca, então assim, levava altos calotes, fora que tô tentando resumir para não ficar muito longo, tá, gente? Mas fora que assim, eu investi o dinheiro que eu tinha saído desse trabalho administrativo para comprar essas coisas, né? Eu simplesmente não conseguia vender, então eu passei bons meses assim com mercadoria parada. E depois, quando de fato as coisas começaram a andar, eu até vendia, mas eu não tinha maquininha de cartão, essas coisas. Então eu levava um monte de calote, mas eu queria continuar comprando mercadoria porque eu tinha esperança de aparecer bons clientes. Então, né, comecei a me endividar, comecei a pegar empréstimo no banco para poder comprar mais mercadoria. E assim foi por mais de um ano, foi bem tumultuado, mas eu não desisti porque eu acreditava que assim, eu não me via fazendo outra coisa que não fosse tentar algo para mim, e aquilo era a única ideia que eu tinha, né? Meu pai fazia aquilo, para ele deu relativamente certo. Então eu falei, vou tentar esse negócio também. E ainda um pouco para frente da história, né, que teve muitos altos e baixos, como eu comentei, eu sempre gostei muito de moda. Então, em 2014, eu acho, eu comecei a vender roupa. E aí eu comecei a comprar roupa na José Paulino, no Brás e tudo mais, comprava roupa e revendia. E eu sempre gostei de internet, sempre gostei dessas coisas. Então, nessa época eu criei um Instagram e eu colocava as fotos dos meus produtos, das roupas, eu tirava foto das combinações que eu fazia, e aí as pessoas começaram a me conhecer, me começaram a comprar, e finalmente eu comecei a conseguir tampar os buracos das dívidas que eu fiz, né, para poder ter mercadoria, e de fato o meu negócio começou a crescer, e aí eu comecei a ter uma maquininha de cartão e levar menos calote, e aí volta para futuro um pouquinho agora, para esse apartamento que eu aluguei. Então, em 2015, que eu estava falando, fui morar nesse apartamento sozinha. A minha loja, eu não tinha um espaço físico, mas no outro quarto, na verdade eram 2 quartos esse apartamento. No outro quarto eu fiz uma mini lojinha, então eu coloquei um monte de cabide nas paredes. As pessoas da cidade, né, do bairro e tal, iam para lá para provar roupa e tal. Além disso, eu fazia também as entregas para fora, mas basicamente era mais ou menos assim que funcionava. E nessa época que eu aluguei o apartamento foi porque eu estava querendo o meu espaço, a minha independência e finalmente consegui ali, né, me manter e ter uma renda um pouco mais estável com isso. E graças a Deus e ao meu esforço, porque assim, lutei demais na época, as coisas começaram a dar muito certo. Então, 2015, na verdade, ele foi assim um dos meus anos mais prósperos assim em relação ao profissional, o financeiro. Era um ano em que eu estava muito bem, apesar de nova, porque as coisas de fato eu estava fazendo algo que eu amava e eu estava vendo fruto disso, né? Além do que, aí tem que entrar uma outra parte da minha vida, um outro recorte que eu acho que eu nunca nem falei sobre isso, mas que faz sentido para Thaís de 10 anos atrás. Eu tinha um relacionamento muito longo antes de conhecer Menino Brunão. Eu me relacionei por alguns bons anos, então o meu parceiro da época também era uma pessoa muito companheira, que me ajudou muito nessa trajetória da loja e tudo mais. Então, né, resumindo, eu estava dona do meu próprio negócio, morando sozinha com 22 anos, com um relacionamento ultra sério, assim, ponto para começar a se arrumar para casar mesmo e tal.
Então, assim, você me ouvindo hoje, né? Se eu te falar que a minha vida era assim e hoje o que eu tô fazendo, a gente já vê realmente que as coisas mudaram um pouquinho, né? Eu acredito que, na verdade, eu comentei isso antes de contar essa história toda, que eu tinha sonhos diferentes, mas, na verdade, não. Eu acredito que boa parte dos meus sonhos eles já existiam dentro de mim e é por isso que eu tô aqui hoje, porque naquela época, como eu falei, né, trabalhei no administrativo, tive a loja, toda essa situação, mas antes disso, a vida financeira da minha família sempre foi algo muito escasso. Eu nunca passei necessidade, fome, nada disso, mas eu também nunca fui uma pessoa que teve tudo que queria. Minha mãe tinha que fazer o corre pra gente, de fato, ter o que comer, ter o que vestir e, assim, tínhamos o básico. E desde que eu me entendo, sei lá, por 15 anos de idade, 16 anos de idade, se começou a nascer em mim essa coisa, monstrinho do bichinho da viagem e de morar fora e de conhecer além do meu quintal e além da minha bolha. E isso veio muito por conta de um primo que eu tenho, Felipe, maravilhoso, inclusive, que era pra mim e sempre foi assim uma inspiração pra muita coisa. E ele era essa pessoa muito pra frente, ele era essa pessoa que tinha um pouco mais de condição de financeira, né? Então, que fazia viagens mesmo que dentro do Brasil com a família dele e tal. Então, eles estavam sempre fazendo viagem para outros estados. E além, né, dessa inspiração do meu primo de ver como era a vida dele e tudo mais, ele também tinha outros amigos e eu tava sempre junto com eles e tal, que faziam as mesmas coisas e eram mais velhos, né? Então a gente naquela época, eu super novinha assim, a gente se inspirava muito, né, nas pessoas mais velhas. E eu lembro que ele tinha uma amiga que ela foi morar na Irlanda. E aí, na época, eu acho que eu tinha ela no Facebook. Eu acho que já era época de Facebook. E, gente, eu era vidrada em ver ela no intercâmbio em Dublin. Tipo assim, eu juro, eu acho que todo mundo pensa, né, quando pensa em Europa, vai pensar em ir para Paris, vai pensar em ir para Itália, para Londres, enfim. Eu fiquei completamente obcecada, apaixonada pela Irlanda, e aquilo viveu dentro de mim por muito tempo. E eu só tinha isso na minha cabeça, mas obviamente, como eu falei, não tinha condição nenhuma da minha mãe bancar isso. Eu também não tinha condição nenhuma de bancar isso, mas era um sonho que continuou ali acesinho dentro de mim. E anos se passaram e aí, né, voltando um pouco mais para essa época em que eu morava sozinha e tudo mais de novo, finalmente eu via a minha vida tomando um rumo, né? Então, tava num relacionamento sério, o meu negócio tava dando certo, eu já tava morando sozinha, dando vários checks aí naquela vida padrão que as pessoas esperam da gente e que muitas vezes a gente também quer. Porque na época eu posso falar com todas as letras que eu tava bem, eu tava feliz. Mas essa questão de ter esse sonho ali dentro de mim nunca tinha morrido. E aí, com o passar do tempo, eu achei que eu ia esquecer disso, mas na verdade não. O que aconteceu foi que eu sempre lembrava disso, mas já tinha colocado na minha cabeça de tipo, não vai acontecer, não faz sentido, a minha vida tá dando certo aqui e tal. Mas aí chegou uma época em que eu comecei a perceber que as coisas estavam andando mesmo e que dali eu ia sair para um casamento e dali a minha vida financeira, aliás, a minha vida profissional ia só melhorar, porque realmente as coisas estavam indo muito bem. E aí eu falei, que horas eu vou fazer algo pra mim? E aí a gente entra naquela parte de riscos, né? Eu sou uma pessoa assim muito do risco, muito de me jogar nas coisas e não faço isso só quando eu tô num mau momento, pelo contrário. Eu acredito muito no movimento das coisas e que as coisas acontecem no movimento. A vida acontece no movimento da gente tentar, da gente se jogar naquilo que a gente tem vontade. E aí foi que eu decidi que eu ia fazer um intercâmbio de um mês. Então eu passei esse ano de 2015 aí planejando e juntando dinheiro e tudo mais. E assim,
fazendo de tudo para que esse plano saísse do papel e que eu fosse fazer essa viagem de 1 mês. E aí, na época, ainda eu chamei esse meu ex-parceiro, falei, não, vamos comigo, tal, eu estudo 1 mês, mas você não precisa estudar, mas a gente vai, faz essa viagem. Mas aquilo não era o que ele queria, sabe? Então, era um sonho meu, era uma vontade minha. Ele apoiou na época, falou, não, você deve ir e tal. Mas dali a gente já tinha entendido que tá tudo bem a pessoa que você se relaciona não querer tudo que você quer. E na época era um sonho, algo que eu queria realizar e boa. Mas, gente, eu não tô brincando com vocês. Foi eu chegar na Irlanda, assim, eu falei, meu Deus, eu preciso ficar aqui. Eu achei isso aqui simplesmente a melhor coisa do mundo. E assim, para quem não conhece a Irlanda, eu cheguei na Irlanda em janeiro. Então vocês estão entendendo que é tipo o pior mês do ano para ir para lá, porque é muito frio, só chove. Os dias são super curtos, tipo, começa a clarear 9, 10 horas da manhã e 4 horas da tarde tá de noite. É assim, lástima. E eu estava, assim, maravilhada com tudo. Era como se realmente tudo aquilo que eu sonhei um dia fosse aquilo ali que eu estava vivendo. Aquelas ruas que eu andava, vendo o pessoal tocando música na rua, as lojas, porque eu adorava umas comprinhas, ainda gosto, né? Mas eu era muito desse meio, né? Porque eu trabalhava com isso. Eu comecei a conhecer as pessoas, eu comecei a fazer as coisas por mim e saía sozinha. E aí tinha que desenrolar o meu inglês de 3 centavos. E foi ali que eu percebi que aquele não era um sonho de ter uma viagem e acabou. Foi ali que eu percebi que eu queria mudar de fato a minha vida. E que eu não podia deixar de viver aquilo porque parecia que estava tudo muito resolvido para mim. Então, assim, as mudanças foram drásticas, gente. Eu passei esse mês, voltei para o Brasil, viajei um pouco, né, da Irlanda, eu fiz mais umas viagens e tal, como eu falei, eu me planejei muito, eu acho que foi a minha viagem, assim, mais sem perrengues da vida, pelo menos nessa parte financeira, eu realmente estava muito bem planejada, foi algo muito, muito estruturado e que demorou muito para acontecer, né, gente? Então, assim, eu estava ali, ó, vivendo. Enfim, voltei para o Brasil com a certeza de que eu precisava daquilo para minha vida. E aí, gente, entreguei apartamento, terminei relacionamento, fechei a loja, né? Então não ia ter mais a loja. Peguei o resto das minhas economias, que na época eu tinha também uma reserva por conta de tudo isso e tal. Eu tinha um carro, então vendi o carro e voltei para Irlanda, gente. Essa é a história que muita gente não sabe, mas foi assim que eu fui parar na Irlanda. Eu fui para ficar 1 mês, voltei pro Brasil, vendi tudo e resolvi fazer esse recomeço. Foram decisões muito difíceis, situações assim que eu realmente achei em alguns momentos que eu tinha tomado uma má decisão, mas todo dia, né, nessa volta para Irlanda, eu comecei a limpar privada, eu limpava escolinha infantil. E toda vez, né, a gente fica com medo, querendo ou não, imagina uma pessoa que foi pobre, que só passou perrengue a vida toda, no dia que conheceu um pouquinho de conforto, que a vida ia pra frente, que tudo parecia ter se ajeitado, eu falo, ah não, quero isso não, deixa eu ir para outro lado do mundo, sozinha, sem falar uma palavra de inglês direito, fazer essas coisas e para ir, tipo assim, mudar totalmente o meu estilo de vida. Mas eu posso falar com vocês, assim, do fundo do meu coração, que mesmo nos dias mais difíceis dessa minha mudança, dessa minha volta para Irlanda, nessas condições que eu tô contando para vocês, eu tinha, assim, eu chorava, às vezes eu pensava, meu Deus do céu, será que é isso mesmo? Mas eu juro que todos os dias eu sentia um quentinho no coração falando assim, você tá no caminho certo. Eu juro por Deus que era algo, assim, muito forte dentro de mim, de que eu tinha tomado a melhor decisão. E o mais curioso é que muitas das melhores coisas que me aconteceram e que eu vivo hoje, elas não estavam no meu plano original, mas de certa forma tudo foi se alinhando. E aconteceu justamente porque eu fui obrigada a me reinventar depois desse ato de coragem. Então, gente,
resumindo, foi esse louco que eu meti. Entendeu? E eu acho que muita gente aí do outro lado deve ter muitas histórias assim, talvez não é essa, né? Não nesse mesmo sentido, mas histórias aonde a gente mudou totalmente o rumo da nossa vida de forma mais brusca, que foi o meu caso, mas eu acredito que toda pequena mudança e toda vez que a gente se coloca em uma nova situação e se coloca à prova e sai da zona de conforto para de fato tentar algo diferente que faz o coração bater mais forte e tal, a vida ela vai se encarregando de entregar essas mudanças e de entregar resultados pra gente que a gente nem sonhava. Enfim, agora que vocês já sabem desse louco que eu meti na minha vida, eu queria falar um pouco sobre tempo e comparação. Porque na semana passada eu falei sobre isso no Instagram. Gente, a gente tá em setembro, como assim? Piscamos e o ano acabou, e meu Deus do céu. E aí fica aquele sentimento de que a gente não fez nada, porque a gente tá vendo todo mundo performando e, né, com altas conquistas o tempo todo. Tanto que eu recebi uma mensagem no direct do Instagram de um amigo, o Gabs, falando assim: Ô amiga, dá uma roladinha no seu feed pra baixo um pouquinho assim. E o que ele quis dizer com isso foi: olha tudo que você viveu até agora. Como assim você acha que você tá atrasado e que o ano acabou e que você não fez nada? E essa é uma das coisas mais loucas, né? Porque é muito fácil cair nessa armadilha da comparação e de pensar que, nossa, eu devia ter feito mais, eu devia ter feito diferente, eu devia estar mais longe. Mas essa comparação com o outro, ela não leva a gente a lugar nenhum, porque a única comparação que vai fazer sentido mesmo é com a gente mesmo. Com quem você era ontem, com quem você era há 10 anos. E fiquei pensativa demais esses últimos dias, né, sobre tudo isso. E, cara, quando foi que eu imaginei que a Thaís de 10 anos atrás, que estava vendendo capinha de celular, bolsa, que tomou calote, que depois conseguiu morar sozinha, que tinha um relacionamento super longo, que estava lá na bolha de Cajamar, lá na minha cidade, tipo, nunca tinha saído do Brasil, poucas vezes de São Paulo, e isso porque de mais velha eu comecei a fazer algumas viagens de ônibus e tal. Quando foi que eu imaginei que eu um dia viraria a pessoa que eu sou hoje, né? Morando num motorhome, viajei por todos os países da Europa e eu não tô colocando isso aqui porque, ai, nossa, ela tá contando vantagem, mas é uma coisa muito grande para uma pessoa que nunca teve perspectiva de absolutamente nada, assim, porque era totalmente fora da minha realidade. E além disso, tudo que eu já conheci, eu sempre achei que seria impossível para mim aprender inglês. Hoje em dia, boa parte de tudo que eu já conquistei na minha vida veio por conta do inglês, que eu conquistei, que eu aprendi sozinha, com muito tapa na cara, mas com muita dedicação, porque a água bateu na bunda e eu precisei. Que hoje em dia desenrola espanhol, que hoje em dia desenrola italiano. Eu falo assim, quando que foi que eu imaginei que eu faria isso? Como é que eu me dou o direito de falar que eu deveria estar mais longe? A Thaís de 10 anos atrás, ela não faria nem ideia de absolutamente nada disso. O sonho dela talvez um dia era pisar na Irlanda e ela já tinha quase desistido, porque é isso que a gente aprende também na vida, né? Que as coisas não são pra gente, que é mais fácil deixar pra lá, que vamos seguir atrás só do racional. E cara, imagina, a única comparação que você pode ter é com quem você era ontem, é com quem você era 10 anos atrás. Todos os dias isso tem virado um mantra pra mim, porque essa é a única verdade. Então, gente, pelo amor de Deus, sei que tem muita gente agoniada com essa questão do tempo e tal, mas faz esse exercício que eu fiz em voz alta e vocês estão ouvindo, né, da minha história. Mas para um minuto e conta a sua história para você mesmo, para vocês mesma agora. Faz essa recapitulação rápida, igual eu fiz aqui, ó, em 15 minutos. Você não precisa nem disso. De pontos importantes, de coisas que estavam acontecendo na sua vida há 10 anos atrás e olha onde você está hoje. Eu
duvido que você não vai sentir a mesma coisa que eu senti, que é tipo assim, caramba, eu realmente fiz muita coisa. Eu realmente dou conta. Mesmo quando a gente acha que a gente não dá, a gente sempre dá conta. E o que olhar para trás ensina, né? Vindo nessa mesma linha. Ensina que a gente que não é pra gente sentir arrependimento, é para perceber o quanto a gente já caminhou. É para ver que até os tropeços, rola que a gente levou, eles também fizeram parte da nossa história. Que as pequenas conquistas que a gente vai fazendo no dia a dia, elas precisam contar e muito. E que nada foi tempo perdido. Foi uma vida vivida mesmo. E essa sensação que o tempo está passando rápido demais, que o ano acabou e já não dá tempo de mais nada, cara, isso é a maior roubada que a gente entra, porque a verdade é que sempre dá tempo. Mas não é sobre você correr contra o relógio e querer fazer tudo de uma vez. É sobre você reconhecer o seu próprio ritmo e se comparar só com você mesmo, com a pessoa que você foi ontem, com a que você era 10 anos atrás, como eu já falei. E assim, gente, se eu pudesse falar com a Thaís de 10 anos atrás, eu acho que eu falaria pra ela algo do tipo, ó, calma. Vai dar muito mais trabalho do que você imagina, mas também vai ser muito mais bonito. Você vai se surpreender muito com o que a vida te reserva pela coragem que você tá tendo agora. Então, gente, de verdade, faz esse exercício. Quem você era 10 anos atrás? E o que a sua versão de hoje diria para a sua versão de 10 anos atrás? Nossa, gente. Uau! Eu tô aqui com a mão suane. Esse episódio me pegou demais, porque fazer esse exercício em voz alta, eu sabia que o tema seria 10 anos, quem você era 10 anos atrás. Mas eu não tinha parado para fazer essa linha do tempo. Eu fiz aqui no flow com vocês. E tô assim, mexida mesmo. Nó. Uh! Ai, gente, que loucura. Mas é isso. A mensagem de hoje é essa, gente. A verdade é que sempre dá tempo. E que a nossa comparação, ela só pode ser feita com aquilo que a gente já fez, com as nossas próprias conquistas e erros e acertos e enfim. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. É um episódio muito pessoal para mim e que realmente eu senti de colocar aqui porque eu sinto falta dessa conexão um pouco mais profunda, né? Porque nas redes sociais é muito difícil a gente ter isso só falando 1 minuto, tendo que fazer gancho e não sei o que, aquela loucura toda, né? Então, eu de verdade espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais da minha história. Estou toda ouvidos para saber o que vocês acharam desse episódio. Então me conta aqui nos comentários, me manda um direct se quiser conversar um pouco mais. Vai ser muito bom ouvir vocês aí do outro lado também, porque eu tenho certeza que todo mundo tem uma história muito linda para contar. Cada uma do seu jeito, com seus próprios recortes, mas que é uma história que vale a pena ser contada e que vale a pena se orgulhar também. Então é isso, gente. Não esquece aí de avaliar o podcast, de deixar um comentário e me contar o que vocês estão achando desses episódios sozinha. Era um sonho meu fazer isso, então espero que esteja chegando de uma forma positiva para vocês. Até o próximo episódio e tchau, tchau!